Livros de Esdras e Neemias. Na maioria das Bíblias modernas, esses livros são separados, mas essa divisão aconteceu muito tempo depois de terem sido escritos. Originalmente foi um trabalho só, escrito por um único autor. A história se passa depois que os babilônios destruíram Jerusalém e o seu templo e levaram muitas pessoas para o exílio. E a história desse livro começa cerca de 50 anos depois e conta o retorno de alguns israelitas a Jerusalém, e o que aconteceu quando eles reconstruíram a cidade e as suas vidas lá. Especificamente, o livro se concentra em 3 líderes-chave que guiaram os esforços de reconstrução. Você tem Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias. E o conceito do livro se concentra nos esforços de cada líder. Zorobabel leva um grande grupo de pessoas de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E cerca de 60 anos depois, Esdras chega a Jerusalém para ensinar a Torá e reconstruir a comunidade. E depois dele vem Neemias, que lidera a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essas 3 histórias são projetadas para serem paralelas. Cada uma começa com o rei da Pérsia solicitado por Deus para enviar o líder a Jerusalém, e ele oferece recursos e apoio. E cada líder encontra oposição nos seus esforços, as quais eles superam, mas de uma maneira que leva a um estranho anticlímax em cada uma das 3 partes. Vamos voltar onde tudo começou e ver como tudo se encaixa. Assim, a história começa com um decreto de Ciro, rei da Pérsia, e ele é movido por Deus para permitir que os exilados retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. E o autor diz que isso cumpre uma promessa feita pelo profeta Jeremias de que os exilados um dia retornariam a Jerusalém. Agora, esse cumprimento deve aumentar nossas esperanças em muitas outras promessas proféticas que indicam que o exílio não era o fim da história. Temos esperança para o futuro rei messiânico da linhagem de Davi. Temos esperança de um templo reconstruído onde a presença de Deus habitará com seu povo. Esperança de que o reino de Deus venha sobre todas as nações da terra e traga sua bênção, assim como ele prometeu a Abraão. E assim, é com todas essas esperanças em mente que lemos a história de Zorobabel. Seu nome significa plantado na Babilônia. Ele representa a geração nascida na Babilônia em cativeiro e lidera uma onda de israelitas que estão retornando a Jerusalém. Depois que eles se estabelecem por lá, eles reconstroem o altar para oferecer sacrifícios e depois o próprio templo. A cerimônia de fundação e depois a dedicação final do templo são momentos-chave. As histórias passadas do tabernáculo e a dedicação do templo devem estar em nossas mentes. É quando a nuvem de fogo da presença de Deus deve descer. Ele está entre o seu povo, e isso não acontece. E assim, enquanto pessoas estavam felizes com esse novo templo, os anciãos que tinham visto o templo anterior de Salomão clamam em pesar. Não é nada como o passado glorioso que tiveram, ou as suas esperanças para o futuro. E é aqui que temos a primeira história de oposição, e é muito estranho. Assim, os netos dos israelitas que não foram levados para o exílio tinham estado vivendo em Jerusalém o tempo todo, e vêm para oferecer ajuda na reconstrução do templo. E Zorobabel recusa. Ele diz: vocês não fazem parte do nosso templo. E isso, claro, gera um conflito que Zorobabel supera. Mas é muito estranho porque os profetas previram que as tribos de Israel se reuniriam juntamente com todas as nações para participar da adoração do Deus de Israel quando o reino finalmente chegasse. Então esse é um momento anticlimático, para dizer o mínimo. Na próxima sessão avançamos cerca de 60 anos e conhecemos Esdras. Ele é um líder entre os israelitas exilados na Babilônia. Ele é um estudioso da Torá e um professor, e então é nomeado por Artaxerxes, rei da Pérsia, para liderar outro grupo de pessoas de volta a Jerusalém. E Esdras quer trazer a renovação espiritual e social entre as pessoas. As nossas esperanças são altas, e novamente chegamos a outro momento anticlimático da história. Esdras descobre que muitos dos israelitas exilados que voltaram se casaram com exilados que viviam em torno de Jerusalém. Alguns deles não eram israelitas e quase com certeza alguns deles eram. Esdras então apela para os mandamentos da Torá, que Israel deve ser santo e se separar dos antigos cananeus. E então ele diz que as pessoas que vivem em torno de Jerusalém são como os cananeus. Elas vão corromper os exilados. Então Esdras oferece uma oração de arrependimento e é muito sincero. Mas depois ele convoca todos os líderes e faz esse decreto de divórcio, que diz que todos esses casamentos devem ser anulados e as mulheres e crianças mandadas embora. E o decreto é cumprido apenas parcialmente. Temos uma lista de alguns dos homens que se divorciaram de suas esposas. A história é muito estranha por várias razões. Primeiro de tudo, Deus nunca ordenou que Esdras fizesse isso. Foram os líderes de Jerusalém que levaram Esdras a fazer o decreto. Segundo, o profeta contemporâneo Malaquias disse que o exílio deveria se importar com a pureza. Mas ele também disse que Deus se opunha ao divórcio. E assim gera os resultados mistos do decreto. Tudo isso se encaixa nesse padrão estranho de anticlímax final.
o que nos leva à próxima sessão sobre Neemias. Ele é um oficial israelita que serve no governo persa. E quando ouve sobre o estado arruinado das muralhas de Jerusalém, ele ora e depois recebe permissão do rei persa Artaxerxes para reconstruir as muralhas. O rei até lhe dá uma escolta armada e todos esses recursos. Então, depois de chegar a Jerusalém, ele começa o projeto de construção e também enfrenta a oposição das pessoas que já moravam em Jerusalém. Mais uma vez, estamos diante de uma tensão no meio da história. O profeta contemporâneo Zacarias disse que a nova Jerusalém do reino de Deus seria uma cidade sem muros, que a presença de Deus a cercaria, que as pessoas de todas as nações se juntariam ao povo da aliança. Mas Neemias parece ter a visão oposta. Ele informa as pessoas ao redor de Jerusalém que elas não têm parte em Jerusalém. E isso, é claro, provoca hostilidade. E assim, enquanto Neemias realiza a sua visão para a cidade com integridade e coragem, eles têm que construir a cidade com guardas armados para protegê-los. Será que esse conflito poderia ter sido tratado de forma diferente? E isso tudo leva à conclusão do livro em 2 movimentos. Primeiro positivo e depois negativo. Esdras e Neemias juntam forças para promover uma renovação espiritual entre o povo. Eles reúnem todos os exilados em um festival durante 7 dias, onde leem e ensinam a Torá a todas as pessoas. E depois eles comemoram a antiga festa dos tabernáculos, para lembrar a fidelidade de Deus desde o êxodo e as jornadas no deserto. Então, eles oferecem uma confissão dos seus pecados, prometem renovar a aliança e seguir todos os mandamentos da Torá. E terminam com uma grande comemoração sobre o templo, as muralhas de Jerusalém. E estamos pensando que este até poderia ser o ponto da virada, mas não é. O livro termina em um grande infortúnio. Neemias caminha pela cidade e descobre que o povo não cumpriu seus votos da aliança. Assim, o trabalho de Zorobabel é desfeito e ele descobre que o templo está sendo negligenciado e ocupado por pessoas não qualificadas. Ele então descobre que o trabalho de Esdras está sendo comprometido. Ele encontra todos transgredindo a Torá. As pessoas estão trabalhando no sábado. E isso afeta até mesmo seu próprio trabalho nas muralhas, porque as pessoas estão montando mercados ao redor dos muros de Jerusalém e trabalhando no sábado. Então Neemias fica furioso. Ele bate nas pessoas, arranca os seus cabelos e grita: obedeçam aos mandamentos da Torá. E as suas últimas palavras são uma oração para que Deus se lembre dele, que pelo menos ele tentou. E o livro termina. Quero dizer, é muito estranho, mas estamos preparados para isso, certo? Esses momentos anticlimáticos foram entrelaçados intencionalmente no conceito do livro. E assim levanta-se a questão: o que esse livro contribui para o enredo da Bíblia? Bem, lembre-se, o livro começou aumentando as nossas esperanças nas promessas proféticas sobre o Messias, o templo, o reino de Deus. Mas nada disso acontece. Então, mesmo que Israel esteja de volta na sua terra, o seu estado espiritual parece inalterado desde antes do exílio. E apesar de Esdras e Neemias fazerem o seu melhor, as suas reformas políticas e sociais entre as pessoas não abordam as questões centrais de seus corações. Então, esse livro está apontando a mesma necessidade destacada pelos profetas Jeremias e Ezequiel, que o povo de Deus precisa é uma transformação holística dos seus corações, se eles algum dia vão amar a Deus e obedecer ao seu Deus. E assim o livro termina de uma forma deprimente, mas obriga você a continuar lendo os livros proféticos para descobrir o que Deus vai fazer para cumprir as suas promessas da grande aliança. Mas por enquanto, esse é o livro de Esdras e Neemias. O livro de Ester é um dos livros mais interessantes e curiosos da Bíblia. A história se passa 100 anos após o exílio babilônico dos israelitas de sua terra. E embora alguns judeus tenham retornado a Jerusalém, como Esdras e Neemias, muitos não o fizeram. O livro de Ester é sobre uma comunidade judaica que vivia em Suzã, a capital do antigo Império Persa. Os personagens principais dessa história são 2 judeus, Mordecai e a sua sobrinha Ester. E também há o rei da Pérsia, que é uma espécie de bêbado nessa história. E o oficial persa, Amã, que é o astuto vilão. Agora, esse é um livro curioso na Bíblia, principalmente pelo fato de que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, o que pode parecer estranho. Quer dizer, a Bíblia não é sobre Deus? Mas essa é uma técnica brilhante do autor, que aliás é anônimo. É um convite para ler essa história em busca do mover de Deus. E há sinais disso em todo lugar. A história é cheia de coincidências muito estranhas e inversões irônicas, e tudo isso força você a ver o propósito de Deus por trás de tudo. Vamos nos aprofundar na história. O livro começa com o rei da Pérsia fazendo 2 banquetes elaborados que duram um total de 187 dias. E é tudo pelo propósito grandioso de exibir a sua grandeza e esplendor. No último dia do banquete, ele está muito bêbado e exige que a sua esposa, a rainha Vasti,
Apareça na festa para mostrar a sua beleza. Ela recusa, e assim, em uma fúria embriagada, o rei destitui Vasti e faz um decreto muito bobo de que todos os homens persas devem ser agora os donos das suas próprias casas. Então ele realiza um concurso de beleza com o objetivo de encontrar uma nova rainha. Isso é como uma novela muito ruim. Mas é aqui que conhecemos Ester e Mordecai. Ester esconde a sua identidade judaica, entra no concurso de beleza e vence. E o rei fica tão obcecado com Ester que ele a exalta para se tornar a nova rainha da Pérsia. Depois disso, e de forma acidental, acontece de Mordecai ouvir 2 guardas reais conspirando para assassinar o rei. E assim ele informa Ester, que por sua vez informa ao rei, e Mordecai recebe crédito por salvar a vida do rei. Desde o começo, Deus não é mencionado em nenhum lugar. Mas tudo isso parece providencialmente ordenado. O que é que Deus está fazendo? Você precisa continuar lendo. A seguir, somos apresentados a Amã, que na verdade não é persa. Ele é chamado de Agagita. Ele é um descendente dos antigos cananeus. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 15. O rei eleva Amã à posição mais alta do reino e ele exige que todos se ajoelhem diante de Amã. Bem, quando Mordecai vê Amã, ele se recusa a se ajoelhar, o que naturalmente enche Amã de raiva. E quando ele descobre que Mordecai é judeu, Amã convence o rei com sucesso a fazer um decreto louco para destruir todo o povo judeu. E para decidir a data da aniquilação dos judeus, Amã joga os dados. Um dado é chamado Pur, em hebraico. Guarde isso para mais tarde. 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus morrerão. Amã e o rei então fazem um banquete para celebrar a sua decisão, que foi realmente terrível. O foco agora volta para Mordecai e Ester, que são a única esperança para o povo judeu. Eles criam um plano onde Ester revelará sua identidade judaica ao rei e pedirá que ele reverta o decreto. Mas aproximar-se do rei sem um pedido real é, segundo a lei persa, um ato que merece a morte. Assim, em uma declaração importante, Mordecai está confiante de que, mesmo que Ester permaneça em silêncio, a libertação para os judeus virá de outro lugar. E então, Mordecai se pergunta em voz alta. Ele diz: quem sabe? Talvez você tenha se tornado rainha para um momento como este. Ester responde com coragem e tenciona ir ao rei com suas palavras incríveis. Se eu perecer, pereço. Sabendo o que acontece, observamos a inversão irônica de todos os planos malignos de Amã. Então Ester realiza um primeiro banquete para o rei e Amã, e diz que quer fazer um pedido especial para ambos em um banquete exclusivo no dia seguinte. Então Amã deixa o banquete totalmente bêbado e vê Mordecai na rua. Ele está enfurecido e ordena que uma lança de madeira bem alta seja construída para que Mordecai possa ser morto nela pela manhã. E quando parece que as coisas não podem piorar mais para os judeus e para Mordecai, de repente a história muda. Acontece que naquela noite o rei não consegue dormir e escolhe as crônicas reais para leitura na hora de dormir. E ele acaba ouvindo sobre como Mordecai salvou a vida do rei. Ele tinha esquecido completamente. Então, pela manhã, Amã aparece para pedir a execução de Mordecai. E o rei, nesse momento, ordena que Amã honre Mordecai publicamente por salvar a sua vida. Então, agora Amã tem que levar Mordecai pela cidade em um cavalo real, pedindo a todos para louvá-lo. Este momento na história é um pivô para todo o livro. E assim começa a queda de Amã e a ascensão de Mordecai ao poder. Veja como funciona. O dia seguinte é o segundo banquete de Ester. Então o rei e Amã chegam e Ester informa ao rei que, em primeiro lugar, ela é judia. E segundo, que Amã promulgou um decreto para assassiná-la e matar Mordecai, que salvou a sua vida, e assassinar todos os judeus. O rei já tinha bebido muito, e quando ele ouve essa notícia, ele começa mais uma fúria embriagada. Ele ordena que Amã seja morto na própria estaca que fez para Mordecai. É uma maneira irônica e horrível de morrer para Amã. A execução de Amã, no entanto, não resolve o problema do decreto de matar todos os judeus. Então o foco agora volta para Ester e Mordecai, enquanto fazem um plano para reverter o decreto. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto que já fez. Em vez disso, o rei manda Mordecai emitir um contra-decreto. No dia marcado em que todos os judeus deveriam ser mortos, dia 13 de Adar, os judeus são ordenados a se defender e a destruir qualquer um que conspirasse para matá-los. Então, Mordecai, Ester e os judeus em todos os lugares fazem banquetes e festas para celebrar esse novo decreto, e Mordecai é colocado em um assento ao lado do rei. Por fim, chega o dia do decreto, e os judeus triunfam sobre os seus inimigos.
Primeiro, eles destroem a família de Amã e depois qualquer outro oficial persa que tenha se juntado à conspiração de Amã. E, no dia seguinte, eles têm permissão para destruir qualquer um que conspirasse contra eles em todo o reino. Isso resulta em alegria e celebração quando os judeus são resgatados da aniquilação. A história conta como Ester e Mordecai estabeleceram por decreto essa festa anual de 2 dias em Purim para comemorar sua libertação da destruição. E o nome da festa vem dos dados de Amã. Lembre-se, Purim. O livro conclui com um breve epílogo sobre como Mordecai é elevado à posição de segundo em comando no reino. E somos informados de sua grandeza real e esplendor à medida que os judeus prosperam no exílio. Agora afaste-se. Observe como toda essa história foi criada. A história estava cheia de momentos de inversão irônica, mas agora podemos ver toda ela estruturada como uma inversão irônica, até nos detalhes. Assim, o esplendor, banquete e decretos do rei são refletidos no esplendor, banquetes e decretos de Mordecai no final. Ester e Mordecai primeiro salvam o rei e agora salvam todos os judeus. Depois, você tem a elevação de Amã, seguido dos seus éditos e banquetes, que são invertidos pela elevação de Mordecai, seguido pelo seu édito e banquete. E no meio da estrutura da história, você tem as cenas de planejamento de Ester e Mordecai. E depois temos os 2 banquetes de Ester que emolduram o maior momento da inversão em toda a história, a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Outra característica fascinante desse livro é a ambiguidade moral dos personagens. Há muita bebida, raiva, sexo e assassinato dos quais Mordecai e Ester fazem parte. Fora a violação de muitos mandamentos da Torá, como casar com gentios e comer alimentos impuros. E a história não coloca Mordecai e Ester como exemplo moral, como se endossasse todo o seu comportamento. Mas eles são apresentados como modelos de uma vida de confiança e esperança, quando as coisas começam a dar errado. E assim, o livro de Ester volta à questão com a qual começamos: por que Deus não é mencionado? A mensagem desse livro parece ser que, quando parece que Deus está ausente, quando o seu povo está no exílio, quando é infiel à Torá, será que isso significa que Deus está cansado de Israel? Será que Deus abandonou as suas promessas? E o livro de Ester nos diz que não. Ele nos convida a ver que Deus pode e trabalha no meio da confusão e ambiguidade moral da história humana. E ele usa a fidelidade de pessoas moralmente comprometidas para realizar os seus propósitos. E assim, o livro de Ester nos pede para estarmos dispostos a confiar na providência de Deus mesmo quando não podemos vê-lo trabalhando. E esperar que, não importa quão ruim as coisas fiquem, Deus está comprometido em redimir o seu mundo. E é disso que se trata o livro de Ester.